Perfeito, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos para mais uma palestra, dessa vez eu falando um pouco de OpenTelemetry com Eclipse Microprofile. Estou aqui com o Bruno, um grande amigo meu, um cara que me abraçou literalmente quando eu cheguei em Portugal. E somos quase vizinhos, né? Uma cidade próxima da outra lá. Quase, quase. Bruno, nesse momento, é 70 Principal quilómetros. Engineer na Red Hat. É uma pessoa que tem um vasto conhecimento com open source, com consultoria, com mercado. No português do Brasil, é o mestre dos magos, né? Então, um detetor de vários conhecimentos. Bruno, prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado, você Compartilha está a tua sendo muito tela simpático comigo. e manda bala. Sim, vou partilhar. Vamos ver se consigo. Ora, vamos partilhar aqui. Ora, hoje vamos falar sobre OpenTelemetry com Eclipse Microprofile. Como o Otávio disse, eu sou o Bruno Batista, sou engenheiro principal na Red Hat. Sou também committer da Fundação Eclipse e participo no grupo de utilizadores Java de Coimbra e também na organização da conferência JNation aqui em Portugal. Na Red Hat trabalho na equipa que desenvolve o Quarkus nos assuntos relacionados com observabilidade. Para hoje vamos falar de observabilidade, de microprofile telemetry, de OpenTelemetry e também vamos ver algum código. Sobre microserviços, eu podia falar um bocado sobre os microserviços e a importância que eles têm e a importância que a observabilidade tem por causa disso, mas vou resumir ao facto de que quando temos uma arquitetura orientada a microserviços, vamos ter bastantes instâncias, vamos ter grande complexidade e vamos necessitar de monitorizar o que eles estão a fazer. E é nesse contexto que a observabilidade é bastante importante. Então, o que é a observabilidade concretamente? É, no fundo, a capacidade de uma pessoa fazer e responder a questões. É tão simples quanto isso. A observabilidade assenta em 3 pilares distintos: o logging, que toda a gente está familiarizada, o tracing e as métricas. O logging são, no fundo, eventos que acontecem num dado instante temporal e que contêm dados que nós depois vamos analisar, armazenar e analisar posteriormente. O tracing destina-se a seguir pedidos individuais ao nosso serviço, e as métricas trata de agregação de dados de múltiplos pedidos e tem uma cadência regular. Estes dados servem depois para desplotar ações, quer em sistemas de alerta, permite verificar tendências na utilização dos serviços e planeá-los de acordo com mais ou menos capacidade e depois criar relatórios e verificar como é que eles estão a comportar. No caso do logging, nós temos temos a vertente centralizada e distribuída. A nova especificação do OpenTelemetry Logging destina-se a suportar o logging numa arquitetura de microserviços. Os dados armazenados normalmente crescem com o número de pedidos, não diretamente proporcional, porque mesmo que o sistema não esteja a receber nenhum pedido, existem muitas vezes entradas de log que estão a ser geradas, mas normalmente cresce proporcionalmente. Existem boas práticas ao nível de logging, como atribuir mais contexto a cada linha. Por exemplo, quando nós mandamos escrever qualquer coisa no log, é conveniente ou ajuda bastante depois termos lá, por exemplo, o ID do utilizador ou informação sobre o pedido que estava a ser realizado na altura daquela linha de log.
É também muito importante nós formatarmos o output do sistema de logging no formato JSON e adaptar corretamente o nível de log, porque quando temos muito log, vai ser prejudicial, e quando esse log não está bem caracterizado, vai fazer com que a análise posteriormente seja muito complexa. Parte deste trabalho é simplificado com OpenTelemetry Logging, porque a nível da formatação e dos dados que o logging inclui, acaba por standardizar e ficar muito mais simples. A nível do Distributed Tracing, temos a capacidade de identificar erros, problemas de performance e de operação em pedidos individuais, que podem só estar limitados a um serviço, mas que podem ser satisfeitos por chamadas que são uma cadeia de chamadas entre vários serviços. Os dados que são gerados pelo tracing normalmente crescem proporcionalmente ao número de pedidos. Isto é importante para depois avaliar o tipo de armazenagem, como é que nós vamos armazenar este tipo de dados. As métricas tratam de agregação de dados de todos os pedidos que estão a acontecer. Em Java existem dois standards importantes, um é o Micrometer e outro é o OpenTelemetry. Estas métricas normalmente centram-se em dados da Java Virtual Machine, por exemplo, o número de threads, a memória disponível, ou métricas de sistema, por exemplo, a utilização do disco, quanto disco é que ainda temos livre, e pedidos agregados relativamente aos pedidos, quantos pedidos estão a ser feitos por segundo, ou por minuto, ou por mês, eventualmente, e também dados específicos com métricas que nós programaticamente fazemos nas nossas aplicações. Uma importante propriedade das métricas é que nós devemos ter uma baixa cardinalidade. O que é isto? É diferente agregar os dados pela template do endpoint ou pelo URL executado, uma vez que o URL executado tem normalmente um ID de um recurso específico, e se nós fizermos a agregação dos dados com base, incluindo o URL com todos os diferentes IDs possíveis, vamos ter grandes problemas a conseguir tirar métricas convenientes do endpoint. Daí que seja necessário fazer, digamos que, a agregação com base no template. Isto permite nós verificarmos a variação do número de pedidos para cada endpoint de uma forma muito simples. No fundo, nós temos que diminuir o número de métricas diferentes que estão disponíveis no nosso sistema, que depois vai ler as métricas e que nos permite inferir conhecimento delas. Os dados de armazenamento aqui crescem somente com o tempo, uma vez que, independentemente do número de pedidos, nós vamos ter sempre os dados armazenados vão sempre crescer só com a passagem do tempo, devido à cadência regular destas agregações. Muito importante nas métricas são depois os indicadores de nível de serviço, os SLIs, que são testados contra uma SLO, que é um objetivo que indica o limite inferior ou superior do SLI. E este SLO é feito a partir do SLA, que é o acordo que tipicamente se faz com os clientes. O SLO deve providenciar uma forma de detectar a violação iminente ao SLA, ou seja, deve dar uma margem suficiente para que nós consigamos tomar alguma ação para não violar o acordo que foi feito com o cliente. Depois temos as ações que normalmente agarram nos logs e nas métricas e que podem detectar, podem despoltar notificações que nós podemos enviar.
A observabilidade tem sido um tópico muito popular nos últimos tempos e, além dos 3 pilares principais que nós já falámos antes, surge também agora outras propostas. Os eventos. Nós vimos que os logs são intrinsecamente eventos, mas há aqui outro... Estes eventos são um conceito mais genérico, mais lato, porque incluem, por exemplo, informações sobre o deployment das aplicações nos ambientes, configurações que foram feitas nesses ambientes, ou seja, informação de que houve uma configuração que mudou, ou também eventos de autoscaling, ou seja, quando nós acrescentamos o número ou diminuímos o número de instâncias que estão a correr, por exemplo, num cluster de Kubernetes. Existe também o profiling, o clássico profiling de Java, em que nós vamos lá ver o número de threads ou vamos pedir um mapa de memória, e as sessões, que são também eventos, no fundo, são logs bastante estruturados, mas que têm um domínio muito específico, que existem até algumas empresas a fazer negócios especificamente com o processamento de exceções, de eventos de exceção, como o Bugsnag ou o Sentry. Destes 3, o profiling no contexto do Open Telemetry tem já um grupo de trabalho que está a preparar uma especificação para que seja possível fazer pedidos de profiling on demand. Ou seja, podemos ter uma instância em produção, ativamos o profiling e poderemos receber dados de profiling junto com os outros sinais de telemetria utilizando Open Telemetry. Pelo menos esse é o objetivo. E que dá muito jeito. E como é que o microprofile se enquadra no contexto da observabilidade? Pronto, estas são as especificações incluídas no mais recente microprofile. Temos aqui o OpenAPI, os REST clients, as configurações, fault tolerance, JPropagation para propagação de JSON Web Tokens para a segurança dos endpoints. Temos também muitas especificações que vêm do Jakarta E, como o CDI, o JSONP, o JAX-RS, o JSONB e as anotações de Jakarta. Mas depois temos as especificações que são relacionadas com a observabilidade. Temos o Health Check, que é uma especificação que está definida e que não tem evoluído muito, porque tem já uma quantidade de requisitos que são considerados suficientes e que permite nós verificarmos quando um container está a arrancar, se o serviço está disponível, se já está preparado a funcionar, e que integra muito bem por exemplo, com Kubernetes ou com outros gestores de containers. Temos as métricas, que atualmente têm uma API dedicada, e temos o Open Tracing, que também tem uma API dedicada. No futuro, o Health Check prevejo que fique bastante igual. No caso das métricas, está a ser preparada uma especificação completamente diferente da que existe hoje em dia e na qual a Red Hat não está a fazer parte diretamente. E sobra o Open Tracing. Mas o Open Tracing efetivamente está morto neste momento. Então, o que é que vamos fazer a seguir? Porque o microprofile Open Tracing baseava-se no standard Open Tracing, que já não é desenvolvido atualmente. E então precisamos de fazer um plano para fazer a migração para algo novo, que maximize a compatibilidade com o atual Open Tracing, que não reinvente uma nova API. Nós não queremos criar uma outra API para fazer tracing, que seja portável, que possa ser utilizada não só em aplicações de microprofile, mas que tenha uma grande abrangência, não só em linguagens de programação, mas em frameworks, para facilitar a sua utilização em ambientes de arquitetura de microserviços muito diversos. E que seja agnóstica em termos de vendedor de telemetria. Ou seja, nós poderemos exportar os dados de telemetria para qualquer vendedor e trocar de vendedor caso seja necessário.
que seja open source, não é? E que tenha uma adoção grande, generalizada. Então, é daí que surge a ideia de utilizar o OpenTelemetry. E porquê? O OpenTelemetry é um standard que é albergado pela Cloud Native Computing Foundation, a CNCF. Surgiu da fusão de duas comunidades diferentes, o Open Tracing e o Open Census da Google. E esta é a razão porque o Open Tracing deixou de ser desenvolvido, porque surgiu este standard que é mais abrangente e que inclui não só os traces, mas também as métricas, os logs e a baggage, que funciona como o nome indica, como uma bagagem. Nós atiramos lá para dentro dados da aplicação e podemos propagar esses dados entre múltiplos serviços. Em termos de contribuições para o OpenTelemetry, há organizações muito grandes por trás do OpenTelemetry já neste momento, como vocês podem ver, incluindo a própria Red Hat. Em termos de adoção, é um projeto relativamente recente, mas já é o segundo projeto mais ativo da CNCF, somente atrás do Kubernetes. E numa sondagem que foi feita há pouco tempo, já este ano, é o segundo projeto de observabilidade mais utilizado, somente atrás do Prometheus, que é uma base de dados para séries temporais, tipicamente utilizada para guardar as métricas com as séries temporais. É também suportado por múltiplas linguagens, ou seja, existem implementações de OpenTelemetry para Java, C++, .NET, Ruby, Python, uma quantidade muito vasta de linguagens de programação. O que é também uma vantagem, uma vez que, mais uma vez, numa arquitetura de microserviços onde existem serviços desenvolvidos com muitas frameworks diferentes, com muitas linguagens de programação diferentes, existe uma grande vantagem em utilizar a mesma framework, neste caso a OpenTelemetry, para unificar a telemetria que é produzida por estes serviços todos. Também numa sondagem recente, existe uma média de 8 a 12 ferramentas diferentes de telemetria, de observabilidade, dentro das organizações que trabalham com microserviços. Ou seja, consolidar grande parte destas ferramentas numa só, a OpenTelemetry, é também uma vantagem em termos de manutenção e de redução da complexidade. Então, vemos que o OpenTelemetry se adequa aos requisitos que nós tínhamos para substituir o Open Tracing. Então, mais detalhes sobre o OpenTelemetry. Concretamente, é um conjunto de software e de ferramentas. É um conjunto de especificações, de protocolos, de formatos e de APIs e bibliotecas. Centra-se no lado do cliente, ou seja, nos dados que são produzidos pelas aplicações e bibliotecas, e não na ingestão de dados ou na observabilidade. Não é um back-end como o Jaeger, e nem se preocupa como esses dados são armazenados. A especificação divide-se em API, um SDK, um Software Development Kit, que permite usar a API para gerar telemetria usando várias linguagens de programação. No caso do Java, também incorpora instrumentação manual e automática. A instrumentação automática centra-se fundamentalmente num agente que nós podemos usar quando arrancamos um serviço Java qualquer, de forma automática, e a instrumentação manual permite-nos nós criarmos os nossos próprios traces programaticamente. É possível também usar frameworks que fazem esta instrumentação por nós. No caso do Quarkus, não é necessário usar o Java Agent, porque o próprio Quarkus tem esta instrumentação incluída lá dentro, o que permite não ter que usar o agente. E depois existe o Collector. O Collector funciona como um proxy para receber e processar e exportar os dados de telemetria, de uma forma que é agnóstica do vendedor. Em termos de como é que estes conceitos se relacionam,
Pronto, temos aqui a API Java que... desculpem, a instrumentação a Instrumentation API de Java que coleta os dados que são enviados para o SDK, que exporta em formato OTLP, que é standard, e que o coletor depois recebe, processa e pode exportar. Existem vários collectors que exportam dados em formato standard, depois podem ser enviados para um vendedor qualquer que recebe dados de telemetria que permite observar em dashboards e que guarda os dados e tudo mais. Ou os próprios vendedores podem criar collectors particulares deles que exportam os dados num formato que eles considerem interessante para eles. Este protocolo OTLP é genérico, baseia-se em cliente-servidor e em pedido e resposta, e pode ser usado tanto em gRPC como em HTTP. É um protocolo em si, os dados são protobuf, utilizam encoding em protobuf, e existem planos para suportar JSON sobre HTTP no futuro. Em termos de maturidade, todos estes sinais, qual é que é a maturidade das suas especificações? Bom, no caso do tracing, ela é estável e já tem suporte a longo prazo. Estável significa que as funcionalidades que existem até o momento não podem ser alteradas, mas podem existir novas que aumentam as funcionalidades que existiam até o momento. É estável tanto na API, como no SDK, como no protocolo. No caso das métricas, a maturidade é um pouco inferior. Existe estabilidade na API e no protocolo, mas existe ainda algumas coisas no SDK que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente as convenções semânticas para as métricas, que são bastante importantes para... se nós tivermos umas convenções semânticas iguais para todas as métricas produzidas, independentemente da linguagem, isto tem um valor muito grande. Porque se nós caracterizarmos o que é, por exemplo, a utilização da CPU em Java ou em Python e tudo mais, e todos produzirem a métrica com o mesmo nome, isto tem vantagens óbvias para a análise posteriormente. No caso do logging, está agora a começar, o protocolo está estável, mas tanto a API como a SDK ainda estão em draft, ou seja, tudo o que está neste momento publicado pode ainda sofrer algumas alterações ao nível da API e do SDK. No caso da bagagem, já está estável e também existe um feature freeze. Agora, centrando-nos no tracing. O OpenTelemetry Tracing baseia-se em 3 classes fundamentais. O Tracer Provider, que permite o acesso aos tracers, e o Tracer que cria spans. E um span basicamente rastreia uma operação concreta. Um span tem um nome, tem um span context que é imutável e que identifica univocamente o span. Pode ou não ter um PI e tem um tipo de span, ou seja, se é de servidor, de cliente, no caso das mensagens, se é uma mensagem que está a ser enviada, recebida, processada. Tem também quando é que começou e quando é que terminou. Os atributos, lista de links entre spans, porque acontece que muitas vezes nós queremos relacionar um span com outros spans, mesmo que não sejam pais dele, porque estão relacionados. E isto permite-nos guardar essa informação e depois adicionar links e fazer correlação entre spans que não estão dentro do mesmo trace. E depois temos listas de eventos, que são pequenas operações que podem acontecer no decurso da operação que está a ocorrer dentro deste span e que nós podemos guardar com atributos específicos com um timestamp e também com o nome. Depois o resultado da operação com status.
O Microprofile Tracing surge então para proporcionar compatibilidade a todas as aplicações de Microprofile com o OpenTelemetry Tracing. Não vai reinventar e vai criar outra API, não vai utilizar a API que já está disponível no OpenTelemetry e vai providenciar uma migração para todas as aplicações que atualmente usam OpenTracing e que no futuro vão usar o OpenTelemetry Trace. Atualmente já é possível fazer esta migração. Existe aqui pronto, este link onde o grupo de trabalho do OpenTelemetry Tracing mantém uma página sobre como fazer migração do OpenTracing para o OpenTelemetry. Para já, nós não vamos ter o Microprofile Telemetry Tracing ativo por omissão, para não termos duas frameworks de tracing automaticamente ativas. As pessoas que estão neste momento a utilizar o anterior OpenTelemetry podem continuar a usar, fazer a migração e depois ativar quando acharem conveniente. Vai providenciar todas as funcionalidades que estão disponíveis no OpenTelemetry e vai permitir que outras especificações de Microprofile possam usar o OpenTelemetry e produzir dados de forma automática. E vai permitir também à comunidade, aumentar a comunidade que está por trás do OpenTelemetry. Bem, vamos fazer uma demonstração. Nós vamos ter aqui dois microserviços. Para quem esteve na minha apresentação do ano passado, esses microserviços são muito parecidos, mas aquilo que vão ver é bastante diferente, porque digamos que os do ano passado estavam sobre RabbitMQ a utilizar OpenTracing. Estes estão a utilizar OpenTelemetry, mas sobre ActiveMQ Artemis, ou seja, vão enviar mensagens JMS. Ora bem, vamos lá então buscar o IntelliJ. E temos aqui uma aplicação. Espero que estejam a ver bem. Esta aplicação tem dois serviços. Os legumes, que nós pedimos para criar legumes, e ela envia esses legumes para os super-heróis, que transforma esses legumes em super-heróis. Essa comunicação de um serviço para o outro é feita com mensagem JMS. E deixem-me mostrar um pouco a estrutura do projeto. Ou seja, vai existir aqui um recurso que vai ter os endpoints. Os endpoints estão aqui no interface, porque ele é documentado com OpenAPI e também tem todas as anotações de REST. E vai guardar os dados numa base de dados Postgres com JPA. E aqui podemos pedir uma lista, por exemplo. Se nós não fizermos nada, eu vou arrancar o serviço, vou arrancar a infraestrutura. Há uma infraestrutura que está subjacente a esta demonstração, que inclui um broker Artemis do ActiveMQ, tem uma base de dados Postgres, tem aqui o Portainer porque é giro, é interessante ver os containers e perceber o que está a acontecer dentro deles, caso exista algum problema. Existe aqui o Collector e o Jaeger All-in-One, que é para nós vermos os traces da nossa aplicação. Esperemos que tenham arrancado todos como deve de ser. E como isto é uma aplicação Quarkus, nós vamos arrancar o servidor simplesmente fazendo mvn Quarkus dev. E vamos arrancar o servidor de Quarkus em dev mode. Vou arrancar também o outro serviço, o dos super-heróis.
Também da mesma maneira, eles estão a funcionar em portos diferentes para não entrar em conflito. Pronto, este já arrancou. Está a trabalhar no porto 8080 e o outro está no 8081. Pronto, eu posso simplesmente chamar aqui um endpoint e pedir para listar os legumes que lá existem neste momento. E agora não há lá nada, porque tudo arrancou neste momento, portanto está tudo vazio. Mas se eu for aqui ao Jaeger, ora, aqui em Portugal são 3,10, foi este o pedido que eu fiz agora. Sem ter feito nada, só porque incluí a dependência do OpenTelemetry, eu já tenho aqui informações que o Quark me está a dar. Eu sei que foi feito aqui um HTTP GET, sei que foi feito ao endpoint dos legumes, sei que foi feito com um curl, porque fiz com a command line, com este curl aqui, e utilizou a biblioteca do Quarkus OpenTelemetry em modo servidor. Foi o servidor que gerou este span. Tudo muito bem. Nós podemos gerar spans de várias maneiras. À semelhança daquilo que acontece hoje em dia com o Microprofile OpenTracing, existe uma anotação que nós podemos adicionar, with span, neste caso, o OpenTelemetry, que acrescenta aqui um span. Para fazer isto mais interessante, eu vou colocar aqui... Ele gera um nome automaticamente para o span que é criado, baseado no nome do método, mas eu vou simplesmente chamar aqui listar legumes. No futuro, o dev mode do Quarkus vai funcionar também com o OpenTelemetry e vai fazer o live reloading deste código, mas neste momento ainda está em desenvolvimento essa parte. Pronto, vou fazer aqui outro pedido. E o que é que acontece agora? Eu tenho aqui dois pedidos, dois spans no mesmo pedido. Temos na mesma o HTTP GET, que é instrumentado automaticamente pelo Quarkus, e agora sei que existe um descendente dele a listar legumes. Pronto, que tem o nome do span que eu comandei. Pronto, e ainda podemos fazer esta implementação de outra forma. Programaticamente, posso chegar aqui e, por exemplo, vamos ver quanto tempo é que demora a fazer o log. Vai ser rápido, mas vamos ver. Para esse efeito, eu tenho que obter o meu tracer. E para isso vou precisar de injetar o OpenTelemetry SDK. Existe um produtor no Quarkus que me disponibiliza este objeto. E eu depois vou utilizá-lo para criar traces. Ou seja, vou buscar o meu tracer. Eu vou utilizar o mesmo nome do tracer que o Quarkus usa. Vou chamar-lhe muito criativamente Instrumentation Name. Há uma constante algures. Seja esta, exatamente, aquela Quarkus OpenTelemetry que nós vimos há pouco. E este tracer vai buscar o tracer provider, vai utilizar o tracer provider para criar um tracer que nós depois vamos usar para criar spans. Aqui vou usar o tracer
para chamar o Span Builder e vou-lhe chamar, vou dizer que este é o log, ou login. E com a API programática nós podemos fazer muito mais coisas do que simplesmente com a anotação. Eu prefiro e recomendo que se use a API programática onde possível, porque podemos acrescentar atributos. Algo interessante é nós acrescentarmos o tamanho da lista. Nós fomos buscar a base de dados, e neste caso podemos simplesmente vir aqui resultlist.size. E quando quisermos, e agora queremos começar o span e fazemos start. Um pouco. E vou criar um span com isto. Pronto, temos agora o nosso span e eu vou criar um scope, ou seja, um bocado de código onde este novo span vai ser válido. Por isso eu posso fazer um try with resources com o span. Digo para este é o span que vale aqui dentro. E posso embrulhar esta chamada e no fim chamar um finally para garantir que o nosso span vai finalizar quando este bocado terminar. Ora, vamos ver. Vou arrancar novamente o Quarks aqui. E vou pedir novamente a nossa listagem vazia. Quando ele acabar de arrancar. Ok, 0. Se eu for aqui ao Jaeger, eu agora tenho 3 spans. Ou seja, tenho o span que eu tinha da instrumentação do servidor HTTP, tenho aquele que eu fiz da anotação dos legumes que é suportado por um interceptor que o Quarkus contém, e depois tenho aqui o que aconteceu ao logging. E eu posso ver que tenho lá um atributo que adicionei, que é o tamanho da lista, ou seja, não houve nenhum elemento retornado por aquela lista. Otávio, não sei se existe alguma questão. Se existir, você me interrompa, por favor. Perfeito, pode deixar. Por enquanto, sem questões. Ok. Pronto, isto é a forma como nós podemos instrumentar manualmente qualquer pedaço de código que nós queremos nas nossas aplicações. Aqui, na nossa aplicação de demonstração, tenho aqui um pedaço de código que envia mensagens JMS. Depois de criar uma entrada na nossa base de dados, eu vou enviar uma mensagem JMS. Deixem-me exemplificar. Vou fazer aqui um post neste endpoint, que este endpoint de inicialização vai criar dois objetos. Se tudo correr bem. Vai criar uma laranja e vai criar um zucchini. Tudo bem. Se eu agora fizer listar os legumes, pronto, eu agora já tenho aqui 2 entradas. E quando eu for aqui ao meu legume, eu vou refrescar isto tudo, porque vamos ver 2 pormenores. Um é que, além do legume, eu tenho outro serviço aqui, que entretanto apareceu, que é o Superhero, ou seja, houve dados que foram gerados lá. Já é um bom princípio. E quando eu faço find, eu vejo aqui várias coisas. Vejo aqui um post, que foi o post que nós fizemos, e que tem aqui um legume a enviar uma mensagem para aqui o Heroes, utilizando JMS, que foi recebida no serviço Superheroes. Ora, onde é que ele está? E foi consumida aqui, não é? Tem um Message ID. E a mesma coisa para as outras mensagens. Ou seja, eu já tenho aqui
detalhes de traces distribuídos utilizando a mensagem JMS. Depois, aqui no logging, aquele logger que nós instrumentamos há pouco diz que o tamanho da lista é 2, que foram os 2 vegetais ou legumes que nós acrescentamos. Pronto. Mas como é que isso é feito no caso das mensagens JMS? Aqui eu decidi fazer uma instrumentação, criar um instrumenter manualmente. Isto é muito parecido ao que é feito com instrumentação automática que nós fazemos dentro do Quarkus, em que nós pedimos aqui para ser produzido um instrumentador, não é? Em que recebemos o OpenTelemetry SDK, damos-lhe um nome. Opa, Bruno, só falando, 5 minutos, tá? Ok. Temos aqui uma forma de nós acedermos, como é que nós vamos construir o nome do span no instrumentador, e vamos ensinar ao instrumentador como é que eu retiro os atributos de uma mensagem JMS. E qualquer span que seja criado com este instrumentador é um send. Posteriormente, eu vou fazer aqui a parte em que eu vou ensinar o instrumentador como fazer set de campos na mensagem JMS, neste caso com Object Property, para que o instrumentador coloque automaticamente metadados lá, nomeadamente o Trace ID, para que seja usado depois na recepção da mensagem para poder correlacionar os 2 spans. Depois de eu conseguir ter um instrumentador, eu posso também criar e parar o span desta forma, depois de enviar a mensagem JMS. Pronto. Do outro lado, existe um procedimento parecido para receber essa mensagem e que vocês podem verificar muito melhor aqui no código da aplicação. Só dizer-vos que na demonstração centrei-me nas APIs programáticas da OpenTelemetry. O intersetor with span está disponível à semelhança do que acontecia com o Microprofile Tracing. O nome é ligeiramente diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. No entanto, a API programática do OpenTelemetry é mais poderosa e recomendada, porque permite acrescentar muito mais contexto aos spans. Nesta apresentação, centrei-me na migração que está a ser preparada do Microprofile Tracing para o Microprofile Telemetry Tracing, baseada no OpenTelemetry, e podem fazer o download dos slides aqui. Questões? Otávio, existe alguma questão? Opa! Nesse momento sem questões, mas também esse material será disponibilizado online lá no canal da Eclipse Foundation. Bruno, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Pessoal, encerramos aqui essa sessão e teremos a próxima aí com o Sérgio Costa para falar de Open Liberty. Obrigado. Abraços e até lá. Obrigado, Bruno, mais uma vez.